Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de correção de questões. Nós vamos corrigir as questões referentes ao capítulo de número 6, de diálogo sobre o direito tributário, da editora Juspodium. Trouxe aqui para vocês uma primeira questão de 2019, da FCC, do Cefaz, Bahia, de auditor fiscal, administração, finanças e controle interno. Então, resolvi trazer essa questãozinha do Cefaz, Bahia. Vamos lá. Sobre a moratória, o CTN prevê a. Do contribuinte devedor contemplado irregularmente com o benefício da moratória, não serão cobrados juros de mora e não será aplicada a penalidade pecuniária na hipótese de dolo ou simulação praticados por terceiro em seu benefício. Cuidado com essa alternativa A. B. A moratória somente pode ser concedida em caráter individual ou geral por despacho da autoridade administrativa. Aqui, gente, moratória em caráter geral por despacho da autoridade administrativa, ponto de interrogação. Recordem-se do que eu acabei de mencionar, né, no livro, nesse capítulo que vocês acabaram de ler. Desde que autorizada por lei ou decreto, expedido pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira. Só lembrar dos ensinamentos do capítulo. C. A concessão da moratória em caráter individual gera direito adquirido, garantido pela Constituição Federal. Será que gera direito adquirido? Pessoal, cuidado. Suponha que eu, Tatiana, contribuinte, quero fazer jus à moratória em caráter individual. Eu tenho que preencher os requisitos e a autoridade administrativa vai considerar essa moratória mediante um despacho. No entanto, se eu descumprir qualquer um dos requisitos, assim como ocorre em relação à isenção, como vocês bem sabem, a isenção onerosa, eu vou perder essa benesse, né? Então, cuidado, não gera direito adquirido. E por isso, nenhum motivo justifica sua revogação de ofício após ser concedida ao contribuinte por autoridade competente. D. Salvo disposição de lei em contrário, olha aqui o texto do dispositivo, né, do artigo do CTN, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder. Ok, né? Ou cujo lançamento já tenha sido iniciado aquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Olha que interessante essa alternativa D. E E, a moratória suspende a exigibilidade do crédito tributário, ok, e dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. Gente, aqui que tá errado, né? Porque, embora nós tenhamos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o contribuinte que faz jus a essa benesse vai ter que manter a escrituração contábil em dia, então vai ter que observar a obrigação tributária acessória com relacionados com tributo, cujo crédito tributário está suspenso, né? Esteja suspenso. Então, a alternativa correta, gente, é a alternativa D, tá? Então, provinha do Cefaz Bahia, questão super simples, bastava compreender, né, alguns pontos importantes referentes à moratória, seja moratória em caráter individual, seja em caráter geral, e ler o dispositivo do CTN que trata sobre a moratória. Pois bem, mais uma questãozinha da FCC de 2019, do cargo de defensor público do Estado de São Paulo. Concurso que muitos amigos aqui, né, acabam tendo predileção. Tenho muitos amigos da Unesp que acabaram se tornando defensores públicos aqui em São Paulo. Acho uma carreira muito bacana. Vamos lá. E cobra direito tributário, né? Então, tem que estudar direito tributário. Sobre a suspensão do crédito tributário, é correto afirmar: A. A concessão de medida liminar em mandado de segurança dispensa o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias. B. O depósito do valor do tributo dispensa o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias. Olha só, tudo correlacionando obrigação principal com obrigação acessória, né? C. A consignação e pagamento do valor do tributo dispensa o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias. D. A compensação não dispensa o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias. E o
o parcelamento não dispensa o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias. Gente, olha só aqui, né? A alternativa que a banca, a Fundação Carlos Chagas, considerou correta foi a E. Por quê? Quando eu estou falando de parcelamento, vamos pensar modere copa, aquele mnemônico que eu trouxe para vocês do livro. Nós temos as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, modere copa. Ok. Parcelamento, quando é concedido, nós estamos falando da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em relação ao pagamento do tributo, tá? Então, no parcelamento, estamos parcelando um montante. E mesmo assim, nós vamos ter aqui que o contribuinte, ele vai ter que, de fato, observar as obrigações acessórias. Então, ele tem que cumprir. Toma cuidado com isso. Agora, quando eu falo aqui, neste caso, que não dispensa o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias em relação à compensação, tá errado, porque nós estamos falando de uma hipótese de extinção do crédito tributário, que é a compensação. Compensa, extingue, né? Desde que haja lei nesse sentido. Tudo bem? Consignação e pagamento. Quando eu falo da consignação e pagamento, ainda nós vamos ter que a obrigação acessória ela deve ser observada, porque eu vou fazer uma consignação em pagamento, verificar quem de fato é o sujeito ativo dessa obrigação tributária. Até o juiz decidir, eu tenho que manter a minha escrituração contábil em dia em relação àquele tributo, tá? O depósito do valor do tributo dispensa o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias. O interessante é que a gente está falando o depósito do valor do tributo. E seria o montante integral em dinheiro? Se fosse, que é o que eu entendo que essa alternativa ela quis dizer, aí tudo bem, nós vamos ter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas ainda as obrigações acessórias devem ser cumpridas. E a mesma coisa, quando eu falo de concessão de medida liminar em mandado de segurança, também suspensão da exigibilidade do crédito tributário, eu ainda vou ter aqui o cumprimento das obrigações acessórias sendo observadas, tá? Então, elas devem ser cumpridas. Então, é um ponto que eu destaco para vocês em relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tomem cuidado aqui com a questão da compensação, tá? Em relação à extinção do crédito tributário e a consignação em pagamento, até que de fato seja realizada e convertida em renda em favor do sujeito ativo competente, aí ainda nós vamos ter aqui o cumprimento das obrigações acessórias. Pois bem, então, alternativa E, considerada correta pela banca FCC. Mais uma questãozinha, prova de TJ, de juiz de direito, 2019, banca VUNESP. A Assembleia Legislativa de determinado estado da federação aprova a lei de parcelamento tributário, estabelecendo, entre outras medidas, a suspensão por 36 meses dos pagamentos devidos por tributos vencidos até o momento da aprovação da lei. O parcelamento em 120 parcelas das dívidas e o perdão de 50% das multas tributárias devidas. Olha aqui. Então, nós estamos falando de várias modalidades de suspensão, de extinção e também de exclusão, né? Então, aqui nós precisamos analisar o contexto. Neste contexto, falando nisso, né, é correto afirmar que a lei previu instrumentos de a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, moratória e parcelamento, e exclusão do crédito tributário. Então, vamos verificar se de fato há essas três modalidades. B, anulação, que é a remissão, e extinção do crédito tributário e parcelamento. Exclusão, que é a remissão, e extinção do crédito tributário, anistia e parcelamento. E a D, suspensão da exigibilidade, moratória e extinção do crédito tributário, anistia. Gente, isso aqui tá super fácil, prova de juiz de direito, né? A alternativa correta pela banca, considerada pela banca, é a alternativa A, que nos traz aqui, no caso, a moratória, porque nós estamos falando, olha, entre outras medidas, a suspensão por 36 meses dos pagamentos devidos por tributos vencidos até o momento de aprovação da lei, então, moratória. Parcelamento em 120, também suspensão da exigibilidade do crédito tributário, lembrem, modere copa. E perdão de 50% das multas tributárias devidas. Quando eu falo de perdão de multa, eu estou falando aqui de exclusão do crédito tributário, anistia, lembrem-se, exclusão ANIS, anistia e isenção. Toma cuidado, porque remissão recai sobre o valor do principal, né?
Então, em relação ao valor do tributo, remissão é o perdão da dívida. Neste caso, nós estamos falando de uma extinção do crédito tributário. Toma cuidado com isso, pessoal. Então, alternativa A, considerada correta pela banca VUNESP. Temos mais questão? Temos. Temos também de 2019, prova de Goiás, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Adoro Goiás. Procurador. Gente, amo Goiânia. Goiânia é uma cidade incrível. Sou doida por Goiânia, por Brasília. Brasília, Distrito Federal, Goiânia, Goiás, tudo próximo e misturado. Acho incrível quando eu vou para essas cidades trabalhar. Sempre sou muito bem acolhida. Muito obrigada a todos. Considerando-se o crédito tributário e lançamento no que concerne a respectiva exclusão, suspensão e extinção, assinale a alternativa correta. A. Quando sujeito ao lançamento por homologação, a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, não tem o condão de constituir o crédito tributário, devendo haver ato expresso da autoridade fazendária a esse respeito. Cuidado, porque nós temos posição da jurisprudência, inclusive simulada, que dispõe em sentido contrário, né? Quando nós temos aqui um tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte ele entrega a guia, né, a sua declaração, ele já está declarando, ok? O que nós precisamos aqui de fato é quando ele declara constituindo o crédito tributário e realiza o pagamento antecipado, é a homologação do pagamento pela autoridade competente, ou não, né? Então, a homologação vai ser expressa ou tácita, conforme o que nós já estudamos. Toma cuidado com essa alternativa A. B. A moratória, o parcelamento e a isenção são hipóteses, além de outras previstas na legislação tributária, de suspensão do crédito tributário. Primeiro, é suspensão da exigibilidade do crédito tributário, né? Moratória e parcelamento, ok. Modere copa. Agora, isenção, pessoal, ANIS, exclusão. C. Dada a natureza constitucional indisponível do crédito tributário, a lei não pode autorizar a respectiva remissão total depois que ele tenha sido devidamente constituído. Cuidado, hein? Remissão é o perdão do tributo, né? Do débito tributário em relação ao valor principal ou como um todo. E é por meio de lei. Nós estudamos. D. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se no prazo decadencial de 20 anos. Imagina, 20 anos para guardar o crédito tributário ser constituído, né? 5 anos já é algo considerado meio que um absurdo, às vezes, né? Então, por conta desse lapso temporal que nós temos, imagina 20 anos. 20 anos é brincadeira, né? Eu acho que essa assertiva aqui, e mesmo quem não entendesse quase nada de direito tributário, iria desconfiar. 20 anos é o prazo decadencial? Não, né? Então, a gente sempre tem que levar em consideração 5 anos prazo decadencial, 5 anos o prazo prescricional. Vamos pensar nisso, tá? Então, deixa o direito civil de lado. Eu sei que muitos confundem, mas aqui, direito tributário na veia, né? E o crédito tributário decorre da verificação da ocorrência da obrigação tributária principal sendo constituído pelo lançamento. Ok, porque aqui nós temos que o crédito tributário ele é um espelho da obrigação tributária, né? Então, lembrem-se disso. Nós temos a verificação da ocorrência da obrigação tributária do nascimento a partir da prática do fato gerador. Porque o lançamento que tende a constituir o crédito tributário tem essa natureza jurídica dúplice de constituir o crédito tributário e declarar quem é o sujeito ativo, passivo, verificar qual é o aspecto quantitativo, né? No caso, base de cálculo, alíquota. Então, essa verificação referente à obrigação tributária na época da prática do fato gerador. A anulação do crédito tributário, contudo, não afeta a obrigação tributária que lhe deu origem. Gente, perfeito isso aqui, né? Por quê? A obrigação tributária, ela surge, não é mesmo? Com a prática do fato gerador. Agora, vamos supor que o lançamento tributário, ele tenha sido realizado com vício, né? Tenha sido praticado com vício. Neste caso, o crédito tributário que foi constituído viciadamente, né? Ele é nulo. Então, se for declarada a nulidade do crédito tributário, ou, no caso, mesmo que tenha ocorrido a decadência tributária, mesmo assim, nós tivemos a obrigação tributária nascendo por conta da prática do fato gerador. Então,
este ponto aqui é fantástico, tá? Para essa assertiva. Tanto que a posição doutrinária que a banca, ela trouxe para a prova. Logo, a alternativa E, considerada correta. Temos mais questões. Prova de TJ de São Paulo, 2018, juiz substituto, Banca Vunesp, 2018. Tudo indica que nesse ano de 2020 teremos mais provas para a carreira aqui, né? Juiz substituto do TJ São Paulo. Então, geralmente nós temos a cada 2 anos essa prova. E essa prova foi em dezembro de 2018, então ainda está, né, dentro do prazo de validade de 1 ano e 1 mês. Com relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pode-se afirmar: A. O prévio depósito de dinheiro não pode ser exigido para a interposição de recurso administrativo, mas apenas para que este suspenda a exigibilidade do crédito tributário. Gente, cuidado com isso, tá? Cuidado, nós temos posição da jurisprudência, ok, primeira parte, mas apenas para que este suspenda a exigibilidade do crédito tributário. Ponto de interrogação, tá? Cuidado, eu fiz uma observação em relação a isso no livro. B. Viola o princípio da isonomia, a lei de moratória geral que circunscreve sua aplicabilidade e consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário a determinada região ou a determinada categoria de sujeitos passivos. Toma cuidado com isso aqui também, tá? Eu sempre cito alguns exemplos. Imagina que eu tenho uma área, um território dentro do estado de São Paulo que passou por uma forte chuva, né, e teve um alagamento. Nada impede que nós tenhamos uma lei que conceda a moratória para determinados indivíduos daquela região, tá? Então, há essa possibilidade. C. Por caracterizar a denúncia espontânea da infração, a suspensão do crédito tributário pelo parcelamento afasta a imposição de penalidade. Gente, aqui a gente está falando de denúncia espontânea, e denúncia espontânea é quando nós temos o pagamento do valor do tributo com juros e correção monetária. Daí nós temos a benesse aí da exclusão da multa. No entanto, quando eu falo de parcelamento, e como vocês viram no livro, a posição do STJ nesse sentido, parcelamento não é pagamento. Então, quando eu verifico essa suspensão da exigibilidade do crédito tributário, eu não estou falando de uma extinção do crédito tributário, né? Isso é lógico. Então, a norma fala o pagamento e não o parcelamento. Por isso, se nós tivermos o parcelamento, não tem um condão aqui de gerar uma denúncia espontânea e, consequentemente, a exclusão da multa, tá? Então, cuidado com essa alternativa C. E D. Suspensa a exigibilidade do crédito tributário pelo depósito judicial do montante integral, ok, né? Montante integral em dinheiro. Este deverá ser convertido em renda com a consequente extinção do crédito, caso a Fazenda Pública seja vencedora da demanda. Eu acho essa alternativa D correta, vamos ver. É ela. E nós estamos na última questãozinha. Só uma observação. Interessante que quando nós estamos numa ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário, então, às vezes, nós temos essa peça, né, na segunda fase do exame de ordem sendo cobrada, ou uma ação anulatória, enfim. O que nós pedimos para o magistrado, pessoal da OAB? Ora, eu peço que o juiz, de fato, ele defira a minha liminar ou a minha tutela. Então, para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então, concessão de tutela antecipada ou de liminar. Aí eu tenho a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é o que eu pleiteio. No entanto, eu também posso pedir, de forma subsidiária, né, que caso o meu cliente, caso o contribuinte tenha dinheiro, que o juiz aceite o depósito do montante integral em dinheiro, ou seja, o montante que a Fazenda Pública considera que é o correto. Não o que eu acho que é correto, mas o que ela está me cobrando. Ah, você tem uma dívida de 1 milhão. Opa, para mim é 500 mil, para a Fazenda é 1 milhão. O que eu vou fazer? Eu vou depositar 1 milhão em dinheiro para suspender a exigibilidade do crédito tributário. E aí eu vou, né, discutir. Se eu perder, aí a Fazenda Pública, o que acontece? Ela vai levantar o dinheiro, vai ser convertido em renda, e aí eu tenho a extinção do crédito tributário. Agora, se eu ganhar, o que acontece? Eu levanto, e aí também nós vamos ter a extinção do crédito tributário, tudo bem?
Então, cuidado com isso. Todo depósito do montante integral em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário a priori, a princípio. E, consequentemente, a extinção do crédito tributário, seja fazenda pública vencedora, seja contribuinte. Tudo bem? Então, finalizo com vocês essa correção de questões quanto ao nosso capítulo de número 6. Obrigada!